11h entrevistando na manhã de hoje o vice-prefeito da cidade de Goiânia, Fernando Veloso, e batendo um papo com ele a respeito dos outros acontecimentos que aconteceu. Fernando, eu lhe perguntei no bloco anterior o seguinte: apesar de você vir fazendo um trabalho muito reconhecido por todos, né? Inclusive eu tava vendo até umas fotos já das creches já sendo construída, tal, aquela coisa toda. Isso é fruto do seu trabalho e outras coisas também. Mas alguns membros da sua equipe, membros de sua alta confiança, como o professor Lenilton Moraes, que é bastante conhecido na cidade, empresário, e o pastor Walter Aleixo, muito conhecido também, eles foram exonerados, eram da educação, da sua equipe do primeiro escalão. Aí eu pergunto, foi um pedido seu? Qual foi o motivo dessas exonerações? Ou se não foi um pedido seu, o senhor foi comunicado para colocar outros no lugar dele, porque foi alegado que ele foi exonerado, pessoas da sua alta confiança? Boa pergunta, Danilo. Antes, deixa eu mandar um abraço para toda a comunidade da Nova Goiânia que nos acompanha pela divulgadora Nova Goiânia do nosso amigo Gerlan Roberto. Danilo, eu sei tanto quanto essas exonerações, quanto você que está perguntando. Quer dizer, são pessoas que prestaram inestimável serviço na educação. Você fala de professor Lenilton Moraes, é dizer, Danilo, que ele é filho de Levi Moraes. Esse era um grande amigo de Oswaldinho. Lenilton Moraes é um rabelista de duas gerações. Ele é rabelo há 50 anos. E um executivo competente, prestou um excelente serviço como secretário de comunicação de Oswaldinho e de Eduardo. Lenilton foi, nos últimos anos, o mais atuante assessor de comunicação. Teve um papel decisivo para fazer o nome de Eduardo crescer, na minha avaliação, quer dizer. E, infelizmente, essas demissões foram feitas completamente sem motivação e sem comunicação. Da mesma maneira que a minha exoneração foi anunciada e a mim nada foi falado. A minha exoneração e a mudança na educação, a mim pessoalmente não afeta em nada. Afeta sim a continuidade do trabalho. Por que afeta? Porque eu estava dizendo ainda há pouco, não há como você troca o comando de uma equipe, vai levar tempo para as pessoas. A pessoa não conhece Goiânia, não conhece nenhuma escola. Daqui que venha conhecer, são 40 escolas. Daqui que venha a pegar todos os projetos que nós deixamos, ou mudar. Por exemplo, eu deixei pronto música na escola, deixei pronto história de Goiânia na escola. Isso vai andar? Deixei pronto o calendário do ano inteiro. Vai andar? Vai mudar? Como vai ser? Quer dizer, inevitavelmente acontece o que a gente chama solução de continuidade. Aí não vai ter solução de continuidade. Não vai ter, porque tem uma transição. É natural que tenha. E aí, Goiânia, que ficou parada a educação todo ano de 2020, nós botamos para rodar em 21, vai ter outra travadazinha agora de novo. Tem natural. Pode ser o maior gênio que chegou, mas vai precisar conhecer. Vai precisar conhecer para botar em pé. De modo que, da mesma maneira que aconteceu comigo, aconteceu com esses assessores, professor Walter. A gente estava fazendo um levantamento excelente para mostrar a necessidade da restauração e recuperação de toda a rede. Há documentos do Tribunal de Contas, do Ministério Público, cobrando essas providências há muitos anos. Nós estávamos montando esse projeto. Há uma licitação que nós pedimos, toda bem documentada e relacionada, de uma reforma geral da rede, e a gente não conseguiu andar com isso. Você nunca viu, ninguém viu uma declaração minha, um ano inteiro na Secretaria de Educação, que eu não fizesse respeitosa referência ao prefeito. Todas as vezes,
todos os meus pronunciamentos aqui na Goiânia FM. Eu tenho um programa todo sábado, não só destacando a atuação do prefeito, abrindo espaço, levava ele e levo, e tenho esse mesmo compromisso. Eu tenho um compromisso de lealdade com Goiânia. Ajudarei o governo 20 mil vezes por dia. O governo vai acatar essas sugestões ou não. Agirei de forma franca e leal, porque eu aprendi assim, com seu Zé Veloso da Estância, meu pai. O homem, quando quer falar, ele olha no olho do outro e diz o que pensa. Verdade. Quando o prefeito quis fazer uma gracinha lá no Buraco da Gia, que eu ia para uma nova missão, ele já sabia o que era, tá aí o vídeo correndo, eu disse a ele, respeitosamente, a caneta é sua, você nomeia e desnomeia, exonera quem quiser, agora não me envolva no seu esconchavo político. Já a gente fala sobre esse vídeo. Mas eu disse a ele, na frente dele, e ele ficou como, prefeito? Bateu palma. Pode pegar o vídeo aí que você vai ver. Ele bateu palma? Bateu palma, aplaudiu, isso é isso mesmo. Então, evidentemente que eu até hoje não compreendi nem as atitudes, nem as reações, mas o meu compromisso se mantém. A chapa não está lá separado, não. Essa é a quantidade de voto do prefeito, isso aqui foi a quantidade de voto do vice. Não tem isso em chapa nenhuma. Não tem esse negócio, não. Eu estive aqui a vida inteira e trabalhando pela cidade, aqui montei jornal, aqui fui secretário de cultura lá de Oswaldinho, nos anos 70, 80. Quando saí daqui, saí para outros voos profissionais, graças a Deus, e com muito trabalho, isso deu certo. Corri Brasil, corri mundo. A experiência que acumulei, aqui trouxe e estou a fazer e a sugerir. Quer dizer, vou lhe dar uma ideia, como o goiano não pode pensar pequeno, a reforma da Praça do Carmo. A reforma da Praça do Carmo é o melhor exemplo do mundo de que nunca se gastou tanto para fazer tão pouco. Tem uma graminha lá, viu? E 2 caçambas de barro, e se gastou R$500 mil. Ali é um projeto que ele é para ser uma das praças mais bonitas do Brasil. O camarada vir de Recife ver. É ali a igreja construída por André Vidal de Negreiro, aquele lado do Norte Terceiro, o lado do Coronel Manuel Borba, se anexado à praça. Tudo, uma praça linda, grande, gigante, pedra portuguesa e projeto de iluminação do monumento. Isso é um projeto específico, é luz indireta, é Goiânia fazer coisa pra gente se orgulhar. Ah, mas a praça estava fechada, ficou bom. A praça abriu, tem um banquinho lá meio quebrado pra gente sentar e se atolar no barro. Ficou melhor do que estava, ficou. Mas é mentalidade pequena. A calçada tem um negócio que tem uma grama, outra parte não tem, você tropeça, cai. Quer dizer, não dá, Goiânia não pode pensar pequeno. Por exemplo, atendimento veterinário é necessário ter, extremamente necessário. Aí a gente faz uma clínicazinha de porta e janela. É o hospital veterinário com centro de zoonoses, pelo amor de Deus. A gente não está falando de uma vila de Itacaimbó. Isso é das cidades mais importantes do Brasil. Pensar grande. Você falou nas creches, graças a Deus, o prefeito se apaixonou pelas creches. Eu falei 1 ano sem parar, mostrei os filmes a ele. Ele se apaixonou, todo dia ele tirou uma foto de creche. Aí lançamos 3, ele já quer fazer mais 3, no orçamento já tem 6, pode fazer 6. Os 3 anos que ele passou como prefeito, ele não fez nenhuma, não tinha nenhuma paixão por creche, elas não valiam nada. Agora ela vale muito, antes tarde do que nunca, graças a Deus. Eu rezo todo dia quando vejo ele debaixo da obra lá da creche e animado, graças a Deus. Vamos fazer muitas. É para isso que a gente quer ajudar. As ideias estão lançadas. O governo é ele o líder do governo, o trabalho é dele, pois que faça e que apareça muito. Mas pelo amor de Deus, pensando pequeno não dá. Não vamos resolver nada da nossa cidade por aí.
São 11h10, entrevistando o vice-prefeito de Goiânia, Fernando Veloso. Fernando, essas exonerações, desde o início, já não lhe soava como um sinal de que a sua parceria com o prefeito Eduardo não ia muito bem, até porque ele exonerou seu irmão e exonerou também uma cunhada sua, né, sem dar explicações. Você não acha que isso aí foi um sinal de que o negócio não estava muito bem, esse relacionamento, esse amor, eu acho que esfriou? Como é que você viu isso? Vê isso? Danilo, a experiência em política, né? Eu trabalhei com o doutor Arraes, doutor Jarba Vasconcelos, com o ministro Armando Monteiro, ministro Mendonça Filho, governador Anchieta, um monte de prefeito, direção-geral da Globo, enfim. A experiência faz que você tenha a chamada leitura política. A leitura política é a seguinte: ninguém governa sozinho. A pessoa governa com o chamado núcleo de governo. O núcleo de governo, Oswaldo Vieira, Ana Patrícia Rabelo, doutor Antônio Carlos, doutor Paulo Veloso, Lenilton, Alcide França, o núcleo que o Oswaldinho tinha, não é o núcleo do sucessor. Ele tem outro núcleo, ele tem outro grupo que ele fala sobre governo e administração. Então, isso eu já percebi que havia uma mudança de posicionamento, indo direto à sua pergunta. Eu vivo na política. Eu fui 3, 4 anos colunista de Diário Político, Diário de Pernambuco, analista de política. Eu vi que havia ali uma mudança de base. É um pouco, é igual ao Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito, o time todinho da eleição do Bolsonaro está fora. Essa é uma das razões da tragédia de Bolsonaro, que ele fica batendo cabeça. É a mesma coisa. Ele deslocou-se da base de apoio para uma outra base. O grupo que elegeu não é o que governa. Papel estratégico do professor Lenilton na gestão lá de trás e na eleição. Está fora. E não se diz por quê. Quer dizer, então o governo mudou de polo, mudou de grupo. As demissões, como você disse, da equipe, sem dar uma palavra com o titular, evidentemente que é uma atitude desrespeitosa, completamente desrespeitosa. Não podemos classificar isso dentro do capítulo da lealdade. O vice elogia onde chega, trabalha muito, montou uma boa equipe, botou a educação para andar e tome patada. Quer dizer, nós, homens públicos, não é a gente dizer, não adianta estar dizendo que a lealdade cobra a lealdade e agir de forma desleal. É um exemplo de lealdade ou de deslealdade com o vice? Então, você precisa conversar com a pessoa. O que é? Tem medo de conversar? Amigo, sente aqui, nós precisamos conversar. Olha, o assunto, quando eu assumi a educação, teve profissionais que eu chamei, eu disse, olha, eu estou chegando e estou trazendo gente, agradeço imensamente a sua contribuição, mas vou precisar do cargo. Isso é dizer no olho, é conversar. É ter hombridade. Agir com transparência. É mais ou menos o seguinte, é o que faz, não é o que diz. Adianta o camarada fazer todo dia um juramento de amor para a esposa e ter 5 amantes? Não adianta. O camarada tem que fazer juramento de amor e ser amor mesmo. Não adianta dizer uma coisa e fazer outra. Não adianta cobrar lealdade e agir com deslealdade. Onde é que isso vai? Então, eu não tenho, a intenção de cobrar. Eu tenho a missão de ajudar. Eu estou eleito vice-prefeito, né? E tenho que contribuir com o meu município. Todo dia eu terei ideias, planos, projetos e sugestões e acompanhar o que vem sendo feito e o que deixa de ser feito. Então, eu tenho esta é a missão de quem
assume a responsabilidade de entrar numa eleição e disputar o mandato. A questão que você pergunta, fechando, ela ficou evidentemente clara pelas atitudes. Vou lhe dar um exemplo, você é jovem. Vou lhe dar um exemplo. O que é lealdade com o vice? O Oswaldinho, primeiro mandato, o vice, doutor Marcelino Barbosa, secretário do Projeto Goiânia, era naquela época a Secretaria de Ação Social, o maior projeto do governo. Todo o apoio teve de Oswaldinho, foi o candidato a prefeito. Segundo mandato de Oswaldinho, vice, doutor Antônio Carlos. Oswaldinho confiava tanto nele que entregou a prefeitura a ele assumiu em definitivo. Oswaldinho saiu e foi candidato a deputado e eleito o mais votado de Pernambuco naquela eleição. O vice, ele passou a cadeira. Oswaldinho, segundo mandato. Terceiro mandato, o vice de Oswaldinho, professor Edjanete, botou como secretária de Educação e foi quando mais a educação cresceu. Tudo que a secretaria e a secretária levavam para o prefeito, ele atendia em dobro. 3 mandatos de Oswaldinho. Quarto mandato de Oswaldinho, o vice. Todo mundo dizia, Oswaldinho, rapaz, cuidado, essa pessoa não tem condições. E Oswaldinho valorizou, bancou e botou como candidato. Este foi leal como ninguém aos 4 vice-prefeitos que ele teve. Oswaldinho. Na prática, todos foram valorizados e candidatos. Dele, apoiado por ele. E assumiu o governo sob a liderança dele. Nunca, Oswaldinho não era abusado, às vezes se irritava e ficava amuado com as pessoas. Nunca. Você não há nem como imaginar. Oswaldinho vai demitir a equipe de um secretário sem falar com o secretário. Isso não existe. Não é da prática da política e não é da prática civilizada. Isso é de ser gente civilizado. Educação é para isso. Para a gente conversar, dizer as coisas, parlamentar, argumentar e produzir o que é melhor para o município. E não engolir uma fofoca que eu chamo de pistoleiros digitais das redes digitais para estar ali demitindo e perseguindo pessoas. Equilíbrio, bom senso, boa vontade, respeito, sobretudo, à equipe. O líder, Danilo, é o treinador de futebol. Ele contrata o jogador e bota para jogar, ele tem que saber quem ele está contratando e ele protege, apoia e cria as condições para que o cara faça o quê? A melhor partida, para que o time ganhe. Então, não tem essas equipes que chefiei a vida inteira, as pessoas que levo, sou responsável por elas. Eu vou bancar essa pessoa, porque eu estou levando, eu sei porque estou levando. Eu sei que estou levando uma pessoa que dá conta do recado. Se eu indiquei Fernanda Pérez como secretária de imprensa, eu garanto, ela pode ser secretária de imprensa em qualquer lugar do Brasil, até de governo de estado. Eu sei do que estou falando. Não vou indicar uma pessoa que não tem condição de ocupar o cargo. A gente tem que ter responsabilidade que nós estamos tratando da coisa pública. A gente não pode ter 6 secretários de imprensa em um ano. Então não tem linha, não tem caminho. A gente precisa organizar. É só um ano de governo. Digo, eu sou governo, sou vice-prefeito, estou para ajudar, contribuir e dar ideias. Nem sempre, e gosto muito disso, às vezes dou a melhor ideia. Mas produzir é assim, a gente bota uma ideia na mesa, Danilo dá uma opinião, Eduardo dá outra, Walter dá outra, a gente vai, organiza aquele conjunto e bota para funcionar. De maneira que, por exemplo, o calendário deste ano, eu falei rapidamente lá atrás, calendário escolar, foi construído com o sindicato, com os conselhos, e deram belíssimas contribuições. E elas foram incorporadas. Se são
os profissionais da educação vivem e vivenciam a educação. Como é não ouvi-los? Eu chamei a conferência da educação 7 anos depois. Trabalho muito espetacular feito ali no SESC, por todos os profissionais da educação. Tem um elenco de propostas, formalmente vão ser entregues agora ao prefeito e à Secretaria de Educação. Ou seja, ouvir o setor, ouvir as pessoas. Se você fizer agora uma pesquisa aqui no seu programa, a qualquer momento, é importante criar um programa social para amparar as pessoas em situação de pobreza. Faça essa pesquisa. Vai acontecer o quê? Ela vai dar 99% de sim. Porque você já faz isso aqui. Você no dia a dia, você já faz isso. Você sabe que as pessoas precisam disso. Nunca foi tão necessário olhar para aqueles que mais precisam. Volto a dizer, está contratado, planejado e projetado para o cartão do kit merenda ser R$100 a partir de fevereiro. Tem orçamento, tem contrato e tem dinheiro. É só mandar a ordem de serviço e mandar pagar. As pessoas precisam disso. É um capítulo, Danilo, que na educação nós chamamos de segurança alimentar. É comprovado, cientificamente comprovado, que com insuficiência alimentar, a criança não aprende. O estômago proíbe a cabeça de pensar. Verdade. Entendeu? O estômago proíbe a cabeça de pensar. Nós temos aí os relatórios, por exemplo, não é só ter dinheiro. Por que Goiânia, cidade mais rica de Pernambuco, tem o pior IDEB de Pernambuco? Então, é o dinheiro que resolve? A qualidade da educação é um desastre. Nós recebemos do governo do estado ano passado, e em cima disso começamos a fazer um plano de trabalho, criança alfabetizada, índice de letramento. Danilo, 75% das crianças em idade de ter leitura plena não sabem ler. Então, é triste, você né? vai brincar com a educação num cenário desse? Você vai fazer um arranjozinho político, dá pra lá, toma pra cá, num cenário desse? Bom, quem achar que isso é uma coisa boa para o município, Deus o proteja. Eu não vou achar isso nunca. Não se trabalha a educação pensando em eleição. Educação não se trabalha para a próxima eleição, se trabalha para as próximas gerações. Se nós não resolvermos no caminho correto, nós estamos matando o futuro. A falta de educação é o aumento da violência, é o aumento do desemprego, é o aumento da falta de saúde pública. A falta de educação, ela produz a falta de tudo, em qualquer lugar do mundo. Uma potência desse tamanho, eu visitei a Coreia do Sul, uma nação extraordinariamente rica hoje, em 20 anos de continuidade da política pública de educação, em tempo integral, competição, a aula, apoio total às crianças, às famílias, fez uma revolução na educação e virou uma potência econômica. Um país que era pobrezinho um dia desse, lá junto do Japão. É impressionante o que se fez ali na educação. Quer dizer, isso é ter, Danilo, planejamento, compromisso, saber aonde se quer chegar e como se quer chegar. De novo, não é suficiente ter uma montanha de dinheiro, porque aqui tem. E a pior educação de Pernambuco. Por quê? Os profissionais são bons, são comprometidos. Agora, eles precisam de incentivo, eles ganham mal, eles não têm a formação continuada adequada, eles não têm a estrutura de escola adequada, a estrutura é péssima. Aí você quer produzir uma educação de qualidade. As crianças têm que ser em tempo integral, porque se não for nesse modelo que está aí, não funciona, nem agora, nem nunca.
é em tempo integral. Ou faz ou não atinge o resultado que se quer. E o que nós precisamos é um pouco correr mais do que as pernas podem correr, ou seja, recuperar o tempo perdido. Não é você chegar numa estrutura e dizer, ó, aqui está muito bem, você assumiu aqui esse programa de rádio, a audiência já está lá em cima, eu vou fazer aqui um bom programa para manter essa audiência. Não, amigo. Tá a zero audiência. Você vai ter que produzir como nunca para levantar isso. De modo que é o desafio que se apresenta para a população. E disse mais, quando fiz a reunião do calendário com os conselhos. Estou dizendo aqui a você, e a toda a imprensa precisa disso, e aos conselhos. Chegamos ao fundo do poço na educação e a imprensa, o parlamento, os conselhos estavam calados. Não é possível. Não é possível. A educação é um problema de todos. Se nós acharmos que está tudo bonzinho, essa negócio sem rumo, e aí nós vamos para o buraco e depois não tem como resolver. Não se volta no tempo. Então é preciso monitorar, acompanhar. Eu disse aos conselhos, quando se reuniram comigo, eu digo, vocês me cobram muito pouco. Você tem que estar na porta do secretário, você tem que pressionar, você tem que ir para cima, tem que trazer problema. Para quê? Para que o governo, a gente resolva. Porque aqui só tem problema. Aí a gente tem que ser instado, pressionado pela comunidade a resolver. O governo atuará sob a pressão social sempre. O governante precisa entender que o povo tem sempre razão. Vai pressionar, vai pedir, vai reivindicar e ele vai fazer. A articulação, então, dos conselhos ficaram assim meio parados. Digo, vocês estavam aonde nos últimos anos? É preciso ir para cima. Não deixem a educação fechar. 11h27, entrevistando o vice-prefeito da cidade de Goiânia, Fernando Veloso. Eu vou para o intervalo, mas eu tenho uma pergunta para você, Fernando. No seu último discurso, ao lado do gestor do prefeito Eduardo, na sua saída do cargo, deixando a educação, o senhor falou que não concorda com manobras políticas do prefeito. Eu pergunto, que manobras são essas? E outra fala sua também de grande repercussão foi dizer que não rouba e nem deixar roubar. Existe roubo no governo e o senhor já fez a denúncia de roubo, caso exista, e se tem roubo, porque só agora isso vinha à tona. O senhor me responde já depois do intervalo. O senhor, no seu discurso de saída do cargo, no último almoço, acredito, com o prefeito, alguns secretários, bem pertinho no final do ano, o senhor falou que não concordava com algumas manobras políticas do prefeito. Que manobras são essas? E também o senhor falou, uma fala sua de grande repercussão, foi o senhor dizer que aprendeu com Oswaldinho 3 coisas. Aí uma dessas coisas o senhor disse: não roubar, nem deixar ninguém roubar. Eu pergunto, existe roubo no governo? E o senhor já fez uma denúncia de roubo, caso exista? E se tem roubo, por que só isso veio à tona agora? Fique à vontade. Pertinente a sua pergunta, e de pronto eu lhe digo que eu não tenho conhecimento que tenha roubo no governo, porque na hora que eu tiver conhecimento eu vou para o Ministério Público, Tribunal de Contas, vou para a Justiça e vou dizer. O que disse 3 coisas que aprendi com o Oswaldinho: não roubar, não deixar roubar, ser leal aos companheiros e nunca trair ninguém. Esses são princípios da política de quem construiu uma carreira política de seriedade. Eu posso lhe dizer que eu tenho 30 anos de vida pública, coordenei e fui ordenador de despesa de grandes orçamentos
nunca tive uma conta rejeitada e não tenho sequer uma única multa, seja Tribunal de Contas de Bahia, Roraima, Brasília, Rio de Janeiro, todos os lugares por onde eu já trabalhei. De modo que eu fiz este alerta. Qual é o alerta que eu estou fazendo? É dizer, eu vivo na política e você vive na política. Goiânia conhece as pessoas, os grupos oportunistas que já quebraram essa prefeitura, que já se meteram em confusão, que já se meteram em prisão. É ter alerta para que essas pessoas não tomem conta do governo. Elas estão cercando ali. As raposas estão cercando o galinheiro, doidas para pular para dentro. E se pular para dentro, a gente sabe o que vão fazer. Eu fiz um alerta e continuo a fazer. E vou fazer sempre. E vou acompanhar tudo, porque é um dever não só meu, como vice-prefeito, como de todo cidadão, de acompanhar a real e correta aplicação dos recursos públicos. Por exemplo, Danilo, às vezes não é roubar nem deixar roubar, mas às vezes a incapacidade, a incompetência gera também prejuízo. Temos que estar atentos a isso. Aí não pode ter uma obra como aquela de Ponta de Pedra, 1 ano parada, foi gasto. Já voltou para o município? Se processou a empresa? Quer dizer, a mesma coisa com a Praça do Carmo. Tem de explicar, a gente tem que ir atrás. É necessário processar essas empresas que deixaram as obras pela metade e elas têm que ressarcir o que receberam do poder público e não fizeram a obra. Eu nunca vi outra providência do prefeito que não seja nesse rumo. Já ouvi ele várias vezes dizer que é preciso sim acionar as empresas que fizeram errado. Então, até este momento, eu estou seguro de que não há irregularidade. Em havendo, vou levar para o prefeito e pedir as providências, sugerir e na sequência aos órgãos de controle, claro. Não tenho nenhuma dúvida de que ele tem agido de forma a estabelecer um governo de lisura, sem vamos dizer assim, sem trambique. A negociata política que você falou, ela foi dita pelo prefeito. Está em todos os grupos aí de WhatsApp. Ao da posse a secretária de Educação, ele disse que fez para atender um pedido de Luciano Bivar. Luciano Bivar, o partido de Bivar e de Bolsonaro apoiou ele na eleição em troca de voto. Chegar agora na eleição do deputado, apoiar Bivar. Dar uma secretaria para Bivar, primeiro está pagando com atraso, era para começar há 1 ano, quando o governo já deu meio calote em Bivar. Depois, Danilo, respeitosamente, a caneta é do prefeito, e eu disse isso e repito, a caneta é sua, você faz como quer. Agora, eu não conheço na história de Goiânia, nos governos de Oswaldinho e até outros governos que não foram de Oswaldinho, que o prefeito diga ele da boca para fora: a Secretaria da Educação eu dei para um deputado. Eu com 40 anos de vida pública fico chocado com isso. Se as pessoas acham que isso é normal da polícia. Por que essa gratidão toda, Luciano Bivar? Pode ter. Você que é o vice dele, tá com ele no meio da campanha. O PSL botou dinheiro na campanha. Campanha custa caro. O PSL botou formalmente, tá na prestação de conta. Isso é normal. O que o PSL quer é retribuição em voto. Bivar não é professor, para que ele quer educação para ele? Ele quer que na eleição o prefeito. Mas me diga uma coisa, retribua com votos. Mas me diga uma coisa, você é um camarada totalmente inteligente na política. O prefeito se aproximou de um tempo desse pra cá do PSB e do governador Paulo Câmara, não foi isso? Foi. Luciano Bivar é ligado a Bolsonaro, que são contra o governador. Como é que fica essa aliança aí, ele junto do PSB e junto do PSL? Como é que fica
esse pacto aí. Você não acha que vai desagradar ou o governador ou a Bivar, porque o partido de Bivar, né, o partido de Bolsonaro, bota para torar no PSB e o PSB bota para torar no PSL. O que é que o prefeito vai fazer? Ele fica no PSL, vai pro PSB. Como é que fica esse negócio aí? Porque, um exemplo, você não acha que pode dar um descontentamento aí ou para um ou para outro? Já aí vamos dizer, a administração dessa confusão política aí é do prefeito. Ele deve ter clarividência política, certamente, para destrinchar esse rolo. E do ponto de vista, por exemplo, fui eleito pelo DEM e disse 10 vezes: o partido precisa tirar os ministros do governo Bolsonaro, o partido precisa sair de perto do Bolsonaro. Não saiu, eu saí. Disse ao presidente do partido que eu não podia ficar no partido que apoia Bolsonaro. Depois que disse a ele, fiz uma nota pública comunicando minha decisão. Eu não vou com o Bolsonaro se ele me chamar para entrar no céu, até porque eu tenho certeza que ele não vai, ali não cabe ele. Então é preciso que você tenha, quando eu disse que o Oswaldinho disse naquela fala, o Oswaldinho sempre teve lado. O que é o lado? O lado na política é deixar claro: olha, eu estou deixando claro, se ele Bolsonaro não venha conversar comigo que não adianta, pronto. Isso é clareza na política. Se o cara vai e dá uma grande esculhambação nos filhos de Oswaldinho, eu vou pro grupo do WhatsApp, vou defender. Se Oswaldinho fosse vivo, ele não dizia. Ele disse que o Oswaldinho está morto. E disse de maneira injusta, porque não há condenação. Eu vou defender. Eu tenho lado. O lado na política é isso. Você é do lado de quem? Eu sou deste lado. Desde 76 que eu subi pela primeira vez num palanque na rua do Frutapão, dando um discurso na campanha de Oswaldinho, em 1976, agosto. Então, conheço essas pessoas. O camarada vem dizer hoje a acusação leviana e fica por isso mesmo. Não, eu vou falar. Eu tenho um mandato que o Oswaldinho ajudou e me escalou para eu ter esse mandato. Isso é lealdade, é isso. Agora, eu ficar divulgando, não, mas eu adoro o Oswaldinho, sim, mas os filhos dele estão sendo atacados. E aí, o que acontece? Nada. Então, é ter posição na política, independente. Eu tenho amigos que já me disseram: ó, Fernando, você saiu do DEM, soube que conversa com o PSB ou o PT. Se você for, aí eu não voto em você, aí eu vou bater em você. Meu filho, pode bater até sangrar, mas fique certo que eu não vou. Eu tenho posição, não adianta que eu não vou. Então você acha que o prefeito não tem posição política? Não, eu estou dizendo que ele tem e deve anunciar e deve dizer como vai fazer. É um problema da administração Ultimamente o prefeito estava antigamente o prefeito estava muito ligado a Mário Ricardo, e Mário Ricardo com a pretensão de ser candidato a deputado estadual. Ultimamente eu tenho visto já o prefeito muito ligado a Antônio Moraes. Você, como é muito próximo do prefeito, chegou a sentir alguma coisa? Ele disse a você quem apoiar, se apoiar Mário Ricardo, se apoiar Antônio Moraes, se apoiar outro? Não, porque eu não conversei com ele sobre política. O comando é dele, ele nunca tratou desse assunto de política comigo. Me perguntou, sim, para fazer justiça, de puxar na memória. Há alguns meses ele quer que você acha de Mário. Mário Ricardo disse: é uma boa pessoa, 2 bons mandatos de prefeito, é um homem de bem, aí é um nome que a gente pode apoiar. Eu disse: eu preferencialmente, já lhe disse, que a minha ideia é apoiar um nome de Goiânia para restabelecer a força política de Goiânia, que não tem nenhuma força política. Danilo, você sabe disso, é ter voz, assunto é Goiânia. O velho Oswaldo Rabelo, o pai do Oswaldinho, o assunto é de Goiânia. Qualquer assunto de Goiânia, primeiro conversa com o Oswaldo Rabelo. Oswaldinho, deputado, a mesma coisa. Já tivemos Beto Gadelha, deputado, mas Goiânia, Carlos Alberto Rabelo, irmão do Oswaldinho, grande deputado. Antônio Correia de Oliveira,
que era de condado, quando o condado pertencia a Goiânia, grande deputado. Goiânia tinha voz e vez, tinha peso no estado. Então, o que eu esperei o tempo todo é que o prefeito liderasse ali o grupo nosso todo para dizer, olha, temos um candidato a deputado, Ana Diamante, Eduardo Batista, Carlinho Viega, enfim. Ou até seu próprio nome mesmo, né? Que já foi cotado já. Qualquer um de nós, do grupo, pra gente dizer, Goiânia agora vai ter um deputado. Goiânia vai ter voz e vez. Nunca houve esse planejamento da política, como de resto, Danilo, eu tenho cobrado isso, o planejamento de gestão. Isso tem que ficar muito claro. Eu deixei no orçamento dinheiro para 6 creches, 15 milhões. Deixei no orçamento 45 milhões para a construção da escola do futuro. Deixei no orçamento 6 milhões para a reforma dos prédios. Está no orçamento os 6 milhões para o kit merenda. Planejar. O governo precisa ter as metas e ter o planejamento. Por exemplo, do ponto de vista urbanístico, você é o mais bem informado radialista da região. Me diga, o município de Goiânia esse ano está prevendo o quê? Do projeto de mobilidade de urbanismo dentro da cidade? Para que eu saiba nada. Nem você, nem ninguém. Quer dizer, o governo precisa ter seu planejamento, debater, conversar. Os comerciantes de Goiânia, esse vai e vem, e o negócio da feira que não começa nunca. Quer dizer, como é que fica esse negócio da feira? Como vamos restaurar, recuperar e fazer bonito naquele centro da cidade? Que nem Curitiba, que tem o shopping a céu aberto, em algumas ruas ali do lado de Cibraseiras pode ter até uma coberta. Eu vi isso também em Las Vegas, nos Estados Unidos. Quer dizer, você precisa debater essas coisas do futuro na cidade com os setores. Fazer, por exemplo, formar o conselho da cidade. Traga a associação comercial, o sindicato dos trabalhadores, vamos discutir o negócio do campo. Como é que a gente pode? Eu instituí na educação, Danilo, a chamamento público para incluir na merenda escolar a agricultura familiar. Goiânia estava descumprindo a lei federal. Não tinha agricultura familiar na merenda. Agora tem. Quer dizer, outra coisa, viu? Prestação de conta, Fundeb, não sei o que, cumprir a burocracia junto ao Ministério da Educação, nada. Nós prestamos conta de 3, 4 anos, foi uma infinidade de documentos para deixar isso resolvido. Então, esses cuidados nós procuramos ter. A merenda com a agricultura familiar é uma exigência do MEC, e nós hoje, com o fechamento das usinas e toda essa coisa da terra aqui, da agricultura familiar, isso é um potencial de produção extraordinário. A gente pode ter e deve ter aqui uma coisa de orgânico um dia, trazer esses agricultores para fazer. Quer dizer, a gente está perdendo a oportunidade de fazer coisas novas. Olha, 11h50, vamos liberar o telefone e também liberar o nosso WhatsApp. O telefone é o 9, que é o 9 na frente, né? 8945-1206. 8945-1206. Você pode fazer a pergunta rapidamente para Fernando e ele responder. E também o nosso WhatsApp é o mesmo número, 98945-1206. Já tem pergunta aqui, Fernando? A partir de agora está liberado, Eduardo. Pode liberar os telefones. E o WhatsApp também. Certo, beleza, Eduardo. Eduardo França, né? Eduardo, fala tanto Eduardo aqui, Eduardo o da mesa aqui. Bom dia, Danilo, bom dia ao vice-prefeito. Me chamo Francisco, sou estudante de Direito da FADIMAB. O senhor tem conhecimento, Fernando, sobre o que está, como está sendo presidida a FADIMAB?
Eu tenho um relato de colegas que a presidente não tem modos para tratar os discentes, e ainda o senhor sabe o que levou ao aumento que teremos na matrícula e mensalidades? É uma pergunta aqui do Francisco. Tem mais? Veja, eu não tenho essa informação que a diretora trate mal as pessoas. Eu a conheço, é uma moça advogada, vamos dizer, de bom trato. Para mim é estranho que ela trate mal a pessoa. Nunca vi ela tratar mal ninguém. Sobre aumento, em algum momento isso chegou a ser citado, e eu fui contra, e acho que o governo não pode botar esse aumento nesse momento, nem da matrícula, nem da mensalidade. Existe uma grave crise econômica no país e desemprego recorde. Nós precisamos criar as condições que a pessoa possa se manter estudando. Ok, tem ouvinte na linha, Eduardo deu sinal, vamos botar o povo na linha, Eduardo deu sinal ali. Alô, bom dia. Alô, bom dia, Ademir. É a Mauri, Danilo. A Mauri, oficial de justiça, tudo bem, Mauri? Olha, Danilo, pergunta a o seguinte: o povo quer saber, certo? Se você é realmente candidato a deputado de Goiânia, representando ou não. O povo quer saber isso. E a associação cultural, os filhos de São Jorge, são 195 compromissos, quer saber isso aqui. Pronto, para Fernando responder, né? Responder sim ou não. É que o povo quer saber. Pronto, o povo quer saber. Eu vou fazer um quadro. O povo falando, o povo quer saber. Valeu, Amaury. Um abraço. Valeu. Fernando, o povo quer saber, a Amaury também. A cultura, São Jorge, Padre Cícero, tudo junto, misturado. Você. Meu amigo Amaury. Vai ou não? Diga, meu amigo Amaury, muito obrigado pela pergunta. Eu não sou candidato a deputado. Eu expliquei antes, não sei se você estava a ouvir, que eu sempre defendi que Goiânia restaurasse a sua força política e que o nosso grupo político tivesse um deputado e teria condições de eleger. Fazer uma candidatura de moto próprio, para ser candidato por querer ser, não é o caso. A candidatura é candidatura de conjunto, de grupo, não vontade da pessoa. Vamos pedir os ouvintes para ser rápido, pergunta objetiva, porque tem muita gente querendo participar. Bom, Eduardo, tem ouvinte? Alô, bom dia. Alô, Danilo, bom dia, tudo bem? Bom dia, professor Jurandir, faça sua pergunta. Bom dia, saúde e paz. Eu mandei um áudio, né, mas eu acho que não ouvi. Bom dia a você e o Veloso, o Fernando. Eu queria fazer duas perguntas rápidas, Veloso, seu objetivo com você. Você foi ou não falar do prefeito de Goiânia ao Bivar, sim ou não? Essa é a pergunta. Como ele está pedindo, reforça aí numa pergunta, você foi ou não, Jurandir? Veja bem, a pergunta é a seguinte: existem bochicho, tá, que não é oficial, por isso que eu estou lhe perguntando se você foi ou não reclamar do prefeito de Goiânia ao deputado Bivar, sim ou não? Ponto. E a última... Vai responder sua pergunta, professor. Um abraço pro senhor. E a última, eu posso fazer a última? Sim. A última é o seguinte: se o Fernando Veloso sabe a diferença de ser sábio e inteligente. Desejo boa sorte, saúde e paz a todos. Um abraço. Um abraço, professor Jurandir. Professor Jurandir, objetivamente, como você perguntou, nunca, jamais eu estive com o Luciano Bivar para tratar qualquer assunto de Goiânia. Nunca, jamais. Eu estive com o Luciano Bivar há uns 2 anos, conversando sobre a eleição do Recife, num almoço com um grupo de pessoas, antes da eleição de Goiânia. Depois da eleição de Goiânia, nunca, jamais eu estive com o Luciano Bivar, nem pessoalmente, nem por telefone, nem por telepatia. De modo que isso, como você bem disse, se especula por aí, é essa coisa de especulação que não tem nenhum cabimento. A diferença entre ser sábio e ser o quê? Inteligente. A sabedoria, ela existe e ela pode ser, vamos dizer, inerente à pessoa. O camarada pode nascer
sábio e ter, vamos dizer, tirocínio sobre as coisas, e a inteligência do mesmo modo. É diferente, eu acho que você queria perguntar, inteligência, sabedoria e preparo. Preparo é diferente, a pessoa vai acumular ao longo da vida. A inteligência, a gente tem até animais, alguns você vê que eles são mais inteligentes do que outros. E a sabedoria também, não há diferença em relação a isso não, a meu ver, respeitando a sua opinião, que você não chegou a explicitar, só fez a pergunta. A resposta, objetivamente, as duas questões são essas. Muito obrigado por ouvir e participar. Eu vim na outra linha. Alô, bom dia. Aí vamos para outro ouvinte aqui, tem um áudio, vamos no WhatsApp, pode soltar. Bom dia, Danilo, bom dia, Eduardo França, bom dia, doutor Veloso. Ô, Danilo, pergunta ao doutor aí, por que essa gestão persegue tanta gente que é feirante, rapaz? Olha, vê só, a gente tava lá no calçadão, foi pra tirar da gente o oitão ali da igreja, do oitão da igreja botaram aqui perto do varejão. E agora já estão com a invenção de tirar a gente de novo. É uma perseguição danada com os feirantes, rapaz. É muita humilhação que essa gestão faz da gente, viu? Muita humilhação mesmo. Pergunta ele aí. Ele vai responder pra você já depois do intervalo. A gente continua liberando o telefone, botando o povo no ar, rapidinho. Tem ouvinte? Alô, bom dia. Boa tarde, né? Boa tarde, Bota aí, tá no ar, Eduardo? Boa tarde, com quem eu falo? Tony do Pastel. Tony do Pastel, é? Ele mesmo. Opa, meu irmão, manda as onde? Faça essa pergunta pra Fernando. Eu queria dizer pra Fernando que ele tá certo. Porque o Fernando, desde que dá uma suspirada lá no campinho de distância, e ele sempre foi um cara dedicado a fazer o que é bom, o que é certo, entendeu? E eu concordo com a decisão dele. Se não for bom pra Goiânia, não é bom pra ninguém. Então, eu sou de acordo com a decisão dele. E um abraço, Tony. Vamos pra outro ouvinte. Olha, muita gente tá ligando pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp não adianta ligação. Tem que mandar áudio pelo WhatsApp, ou você liga pro telefone normal. O 9 na frente, 8945-1206. 8945-1206. Tem mais gente falando. Vamos pro povo. Bota por direto. Bota direto, Eduardo. Bota por direto. Alô, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, Danilo, boa tarde, Fernando, né, que tá falando é Moisés. É um prazer falar com você e com o Fernando, meu amigo Danilo. Minha pergunta é, Danilo, com o Fernando, da projeção de 2022, se Fernando hoje, para mim, assim, é um pré-candidato a 2024 a prefeito da cidade de Goiânia, minha pergunta é essa. Obrigado, Danilo. Valeu, Moisés. Ele vai responder também, viu? Um abraço. Obrigado, Moisés. Obrigado, meu amigo Tony do Pastel. Lembrando o nosso campinho de futebol lá na estância. E todo dia a gente encontra amigos que com a gente jogavam ali futebol. Respondendo, Moisés, objetivamente, obrigado pela pergunta, é dizer que 2024 se resolverá em 2024, como gostava de dizer o governador Eduardo Campos, se cuida da eleição no ano da eleição. E candidatura, Moisés, ela é candidatura majoritária, ela é projeto de conjunto, de grupo. Por exemplo, Ana Patrícia Rabelo, se ela quiser disputar, a filha de Oswaldinho, já tem meu apoio. Ela representa o legado político de Oswaldinho. Então, a gente tem que ser leal e ser fiel aos fundamentos da política, vamos dizer assim. Se nós fomos eleitos, eu e o prefeito, pelo voto de Oswaldinho, não foi nosso, foi pelo voto do nome e do trabalho de Oswaldinho, nós precisamos ser leais a ele. Quem representa Oswaldinho? Os filhos, ele tem 3, Ana Patrícia, Cristiane e Oswaldo Rabelo Neto. A mais velha é que sempre teve militância política, foi presidente do PSB em Goiânia, o nome já foi citado algumas vezes para a candidatura, ela ainda não demonstrou esse interesse. Mas, se ela for candidata, não tenha nenhuma dúvida, já estou dizendo aqui,
eu já apoio essa candidatura. Em não sendo, e o nosso conjunto e o nosso grupo formar uma nova chapa, é dentro desse conjunto que eu estarei. Moisés, muito obrigado pela pergunta. Tem ouvinte na outra linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Com quem eu falo? Marlon. Diga, Marlon, faça a pergunta. Eu gostaria de saber de Fernando, essa celeuma que criou-se entre ele e o prefeito, né? Essa situação que aí está, se ele hoje é oposição ao prefeito, e se caso o prefeito o convidasse para assumir outra pasta, outra secretaria, ele aceitaria. Pronto, ele vai lhe responder, viu, Marlon? Um abraço. Marlon, eu não me considero de oposição ao prefeito, eu sou o vice dele, eu sou de proposição, estou para ajudar a cidade e o governo. Não sou de oposição ao governo e não rompi com o prefeito. Por todas as atitudes que o prefeito tomou em relação ao vice, eu não tenho nenhuma dúvida que o prefeito rompeu com o vice. Só não está tendo coragem de dizer que rompeu. Agora, não precisa dizer. O cara desmonta a sua equipe, atrapalha o seu trabalho e demite você mesmo. Isso é um aliado aonde? Entre o céu e a terra. Quer dizer, é um camarada que está rompendo. E não quer dizer por razões, falta de coragem, ou por não tem vontade, ou porque acha conveniente, mas as atitudes do prefeito apontam assim, aquilo que eu disse antes. Não adianta declarar, é o que se faz, não é o que se diz, não é verdade? Obrigado, Marlon, pela pergunta e pela audiência. Tem mais áudios de Ana Emília, vamos ouvir. Danilo, boa tarde ao vice-prefeito do município, né, de Goiânia. Eu gostaria de saber do vice-prefeito do município, né, essa junção que ele fez aí, né, com mais conhecido, Serginho, né, da Jumenta, a qual trouxe aquele vídeo ao grupo de WhatsApp, né, naquele momento, naquela noite, né, da inauguração da Praça do Carmo. E poucos minutos em seguida, o nosso vice-prefeito, né, do município se pronunciou em um áudio, né, a qual logo no começo, o próprio professor Jurandir trouxe, né, essa pergunta, né, trazendo essa informação à população goianense do que estava acontecendo, né, no grupo João Santo. E eu fui uma das primeiras, né, a me pronunciar, dizer que ficasse quieto, que aí o barco, né, e o bambu era mais em cima. E o próprio Sérgio, na época, né, falou e estipulou dentro dos grupos do WhatsApp, né, que os jabelos, né, tinha acabado. Foi isso que foi dito pelos grupos de WhatsApp. E eu tornei a defender aquilo que eu sempre defendi, né? Oswaldo Rabelo Filho. Então eu gostaria de perguntar a ele, né? Como é que ele se alheia a uma pessoa que degrine a imagem de pessoas em grupo de WhatsApp? É difícil de entender esse posicionamento dele quando ele fala muito em lealdade. E essa lealdade a gente vê que não é totalmente dessa forma, porque eu não me aliaria a uma pessoa que desculhambou Oswaldo Rabelo Filho, né? E cuspiu em 2016 o próprio prefeito, desculhambou, dizendo tudo que não presta com o próprio prefeito do município de Goiânia, né? Na época da sua legislatura de 2016 a 2020. Obrigado, Ana Emília, por estar ouvindo e pela pergunta. De se aliar a Serginho da Burra, você está dizendo? Serginho da Burra foi nosso aliado na campanha, sim. Ele brigou com o Evaldinho antes. Na campanha, o PSD veio para a base, trazido por Mário Ricardo, Paluca Moura e Patrícia Amélia. Veio para a nossa base com total apoio e consentimento de Oswaldinho, como você bem sabe, que você era próxima de Oswaldinho. O PSD veio para a base, Serginho fez campanha com a gente.
Quem nunca fez campanha com Rabelo foi o Fenelon, que você tem defendido e o prefeito tem defendido. Esses não. Então, da política de Goiânia, né, Emília, quando você nasceu eu já acompanhava. E aí não adianta esse mimimi para tentar confundir as coisas. Professor Jurandir, por exemplo, hoje defensor do prefeito, fez miséria com a gente na campanha para que a gente não se elegesse, e o Oswaldinho tinha pavor. Então, você sabe como é que a política rola. E aí, os seus interesses são legítimos, você defende quem lhe ajuda, nos grupos de WhatsApp e tudo mais. Eu não entro nesse mérito. Agora, o PSD esteve conosco. Quem trabalhou contra nós, coordenando a campanha de Edivaldo Soares, foi Henrique, Aguinaldo e aí sim, e Quinho Fenelon. Esses trabalharam contra nós. E a vida inteira os Fenelon contra o Rabelo. Desde que a política existe em Goiânia. Oswaldinho tinha amizade a uma pessoa da família, que é Zenóbio Fenelon. Se vier puxar pela política, eu conheço todos e sei o papel de cada um. Nada contra. Na pelada, na brincadeira, sempre fomos amigos. Já estive na campanha de Henrique Fenelon quando o Oswaldinho não teve candidato. E o grupo indicou o vice de Henrique, que foi Dr. Clóvis Neve Batista. Aí a gente foi, porque o Oswaldinho nem tinha candidato, nem ele era candidato, nem apresentou. O único momento. Imediatamente todo mundo se afastou, que ninguém aguentava aquela bagunça generalizada que foi feita naquela época. De modo que esse mimimi de grupo, de WhatsApp, de não sei o quê, as patotinhas, não é isso que conta. O que conta é limpeza, jogo claro. É dizer as informações e provar. Por falar em Serginho da Burra, né? Eu tava vendo recentemente que Serginho saiu de um bocado de grupo de WhatsApp. Inclusive, Fernando, ele não sei se tá passando por um inquérito administrativo contra ele. Você tá sabendo disso? Parece que tem um inquérito, é uma grande bobagem de Eduardo Honório, que às vezes fica, coitado, comendo conversa dessas pessoas de grupo do WhatsApp que vivem de fazer intriga. É uma grande bobagem. Eu fiz aproximação de Serginho com ele, levei no gabinete, eu fiz. Os dois se batiam faz tempo, né? Não, mas no começo do governo eu aproximei, fiz aquilo que a gente diz em política, a intriga do bem. Olha, ele quer ajudar, pode ajudar o governo. Sabe onde foi que Eduardo botou corretamente? Serginho estava andando com Eduardo e fazendo todo dia uma matéria para divulgar o governo. Todo vídeo, né? Todo vídeo, muito bem feito, Eduardo falando. Eu sei que lá outros fuxicos daquele povo que tem inveja, já porque Serginho está próximo, virou outra confusão e brigar de novo. Quer dizer, eu já fiz e estou pronto para fazer. Governo não precisa de briga nem de confusão. O governo precisa trabalhar, precisa de união, precisa de somar forças. Mas realmente existe esse inquérito que o Serginho existe inquérito administrativo, que é a maior bobagem do mundo. Mas isso pode prejudicar o trabalho de Serginho. Serginho vai ganhar na justiça. O prefeito não pode processar um funcionário porque ele fala mal do prefeito. Se não quer a pessoa falando mal da gente, a gente não entra na política. Porque o cara fala mal da gente todo dia. Entrou na política pra quê? Vai ter os que defendem, que geralmente é quem está empregado, ou quem empregou a família, que é o caso de Ana Emília, empregou a família todinha no governo. Então, há os que defendem, porque estão lá, e há os que dão porrada. E há aqueles que criticam de forma legítima. O governo está para ser julgado diariamente. Todas as ações e atitudes do governante estão sob escrutínio da sua população. A população não é só que elegeu, não, que a gente assumiu o governo da cidade. A gente tem que ter a humildade de ouvir a reclamação e a reivindicação da cidade como um todo. Não tem essa de não gostar
porque o funcionário criticou. O que é que tem? É um direito dele. Tem mais ouvinte na outra linha. Alô, bom dia. Boa tarde. Cadê Eduardo? Tem ouvinte na outra. Boa tarde. Tá na linha ou não? Caiu a ligação. Vamos para o áudio. Tem mais áudio aqui no WhatsApp. Tem gente falando por aqui. Vamos ouvir o que o povo tá dizendo. Pode soltar aí a pergunta do povo. Boa tarde, o vice-prefeito Fernando Veloso, a todos os que fazem a Nova FM e a você, ouvinte da 98.5. Danilo, a pergunta é o seguinte: ainda entrando nesse contexto que já foi citado anteriormente, relacionado aos alunos da FADMAB, eu vou só complementar e fazer um direcionamento e aguardo uma resposta aí do vice-prefeito. Fernando, dezenas de alunos do curso de Direito estão insatisfeitos com as coisas que estão acontecendo naquela instituição de ensino superior, e neste ano, mesmo durante a pandemia, a FADMAB decidiu realizar um reajuste, uma majoração da matrícula, a mensalidade, além de diminuir o desconto concedido ao pagar antes do vencimento. E isso, inclusive, já foi citado há poucos minutos atrás, foi perguntado a você. Mas aí vem a questão: afinal, a FADMAB, que é mantida por uma autarquia pública municipal e possui total direcionamento da atual gestão, não deveria incentivar o estudo de seus munícipes no lugar de criar dificuldades para que o corpo discente consiga honrar suas mensalidades? Você não acha que esse tipo de atitude afaste o interesse dos goianenses em estudar e prestigiar uma faculdade de sua própria cidade? Abraço. Responde, Anderson, já que tem ouvinte na linha também. Alô, bom dia, boa tarde. De novo, pode responder, Fernando. Anderson, obrigado pela participação e pela pergunta. Concordo com você integralmente. É isso que eu estou a dizer. Nós precisamos discutir as coisas do município. Por exemplo, a meu ver, e eu disse isso no governo, quando vi esse assunto sendo tratado, não tem cabimento. É o maior desemprego da história do país, é crise. Boa tarde, Fernando Veloso. Aumenta o retorno aí, Thaís, aumenta o retorno, por favor. Com quem eu falo? Paulo da Nova Terra. Com quem? Paulo da Nova Terra. Diga, meu irmão. Pergunta a Fernando Veloso, se ele fosse prefeito, que faria isso que o Adonó está fazendo com a feira de Goiânia, somente. Abraço. Oi. Com relação à feira, não foi? O retorno também tá dando um ruído aqui, mas eu ouvi. Foi com relação à feira. Veja, com relação à feira, a gente tem aí já 1 ano de governo, e o projeto lá do Game Ponza, infelizmente, esse negócio se arrasta de forma muito complicada. É fazer aquilo rapidamente, mas fazer essas movimentações com os feirantes, discutindo com eles. Algumas reuniões o prefeito chegou a fazer, mas quer me parecer que a gente não está fazendo um diálogo adequado, tendo em vista que são muitas as reclamações dos feirantes. Uma outra coisa que precisa estar resolvida de uma vez por todas, gente, não dá mais. A feira tem que ter banheiro. Como ali não está construído e não tem banheiro público, a prefeitura alugar, aí tem várias pessoas, bota esses que bota em festa o banheiro químico. Não pode, pelo amor de Deus. O feirante chega 3 horas da manhã e sai 5 horas da tarde, como é que fica isso? Aí você chega na feira, é fétida, a feira tem um mau cheiro danado. Essas coisas paliativas, mas necessárias. Como é que tem a pessoa vir sem banheiro? Me diga. É um negócio incompreensível. Então, enquanto não se constrói, há de se ter um cuidado, um zelo. Eu digo sempre isso. Como é que a gente minimiza e melhora a vida da pessoa que trabalha ali? Você pensou, Danilo? Você chegou aqui na rádio 3 horas da manhã e essa hora não tem um banheiro, você não tem onde ir? Rapaz. Como é que a pessoa é submetida a esse tipo de constrangimento? Não há necessidade, isso é uma coisa simples de fazer. Eu não tenho dúvida que o governo pode fazer. Tem mais ouvintes aqui participando conosco, inclusive o advogado Dr. Cleiton Figueiredo. Vamos ouvir o advogado Dr. Cleiton Figueiredo, ele mandou uma mensagem aqui. Danilo, boa tarde, meu querido amigo Fernando Veloso. Quem é Cleiton
Cleiton Figueiredo, advogado que está falando. Eu tenho só 2 questionamentos para fazer a Fernando, o nosso querido ex-secretário de Educação. Só 2 dúvidas que me permeiam, que é o seguinte: nós sabemos que o percentual obrigatório da RCL é de 25% para o município, para a educação do município. Eu gostaria de saber, de Fernando, quanto deu em dinheiro durante o ano de 2021, esses 25% obrigatórios. E a segunda pergunta é: quanto foi gasto, se desses 25%, quanto foi que a Secretaria de Educação gastou durante o ano? Quanto chegou e quanto gastou? E se sobrou dinheiro para fazer o rateio do Fundeb? Quanto foi esse valor que sobrou para fazer o rateio para os professores? Muito obrigado, doutor Cleiton. Veja, o município ultrapassou o limite 25,8, se não me engano, e os valores para lidar, por isso que eu falei mais de 3 milhões e meio, eu acho que a sua pergunta estava gravada, do Fundeb 47 milhões e pouco e efetivamente pago de salário 43 e pouco. A diferença aí vai dar próximo de 4 milhões, que é o que está levantado para o rateio. Mandar um abraço pro nosso amigo Otávio da Tupã, ligado com a gente também no GE Transmitindo. Um abraço, viu? Tem mais gente falando aqui. Deixa eu ver, Danilo, tem muita pergunta aqui, viu? Deixa eu botar aqui logo os áudios. Muita gente aqui mandando mensagem, muita gente falando, muita gente aqui comentando também. Rapaz, é bronca pra todo lado aqui. Eduardo deu sinal que a gente tem que levar, mas tem aqui um áudio, vamos colocar o áudio, Eduardo, logo. Bom dia, Danilo. Pergunte aí a doutor Fernando Veloso qual o dia que vai ser distribuído esse mês o kit de alimentação. A pergunta, creio que é sobre o cartão merenda, não é? Que a ideia é que a volta às aulas é 2 de fevereiro e que em fevereiro ele volte a ser creditado, porque a família tem agora um cartão, como fosse um cartão de crédito. Então a Secretaria de Educação vai avisar, pode ir para o supermercado que o dinheiro está lá. Isso é quando a Secretaria autorizar a empresa do ticket a incluir o crédito no cartão das pessoas. Olha, tem ouvinte na linha? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Com quem eu falo? Cássio, sou Cássio Saraiva, conhecido como Patoré da Educação. Diga, meu irmão, fica pra falar. Eu fiquei sabendo que a Secretaria está sem internet a Secretaria de Educação está sem internet faz um mês. Gostaria de perguntar para o... Você está sabendo, peraí, calma aí, você está dizendo que a Secretaria de Educação está sem internet há cerca de um mês? Exato, eu gostaria de perguntar para o vice-prefeito qual o motivo desse evento. Como é seu nome? Cássio Saraiva. Cássio Saraiva, da Educação. Um mês não, Cássio, são 3 meses. Nós já mandamos papel, ofício, pedido, licitação, mas tem 3 meses que não tem internet lá. Eu acho que agora vai voltar, não é? Em breve volta, porque aí não é mais para Fernando Veloso. Não tem cabimento um negócio desse. Eu tive um momento em que eu fui duro numa reunião para dizer, olha, nenhuma secretaria pode ficar um dia fora da internet. A educação está fora da internet 3 meses. Como ficou 3 meses sem o diretor de administração, Lenilton, e o coordenador de manutenção, que foi Walter. Será que precisa desses cargos? Repare, estratégicos para a secretaria. 3 meses sem esses cargos ocupados. E 3 meses sem internet. Porque eu não sei dizer e não compreendo. A internet que funciona lá
Quem paga a educação ou é a prefeitura toda? A prefeitura paga para tudinho? A educação pede para que se licite a parte dela para ela pagar, e não se licitou. Eu quero dizer, Danilo, sobre isso, que inclusive o governo discute para mandar uma reforma administrativa, que tem coisas que a gente precisa mudar de uma vez por todas. Por exemplo, Secretaria da Saúde tem que ter comissão de licitação e compra. Por quê? Porque tudo é uma comissão só lá na prefeitura e vai para fila. Aí falta fralda descartável geriátrica nos postos. A Secretaria de Educação tem que ter licitação própria, compra e núcleo de engenharia. São 40 prédios e fazendo mais. Então, imaginar, eu estava dizendo lá no começo, que Goiânia não é mais aquela cidadezinha do interior. Isso é uma grande cidade. Portanto, tem de ter uma estrutura apropriada para a gestão andar. Essa sugestão eu venho fazendo direto. Faz um ano que eu digo isso. Eita, meu Deus, olha, 12h41. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Fernando. Aqui é Diogo, coordenador do Teatro das Heroínas de Itajucupapo. Eu, juntamente com Dona Luzia, gostaríamos de saber se o vice-prefeito Fernando Veloso, se ele estará conosco, nos apoiando o teatro, que este ano iremos realizar dentro de todas as medidas sanitárias, já que a prefeitura, nem a Secretaria de Turismo não irá nos apoiar em nada. Tem ouvinte na outra linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Danilo. É a Mauri mais uma vez. Eu vim fazer a última pergunta, a última. Faça, Mauri, a outra pergunta. Eu visitei 14 cidades de Pernambuco e a entrada das cidades são belíssimas. Você sabe que eu sou um cara preocupado com a cultura de Goiânia há muitos anos. Mesmo assim, eu tinha aqui em Goiânia o Festival de São Jorge, que todo mundo conhece. Que, infelizmente, Fred acabou de dar um festival. E com você, em 2022, a proporção vai voltar com todo o glamour. A pergunta é a seguinte: tem algum projeto para fazer a entrada de Goiânia? O povo quer saber, porque é uma desgraça, meu irmão. Goiânia há mais de 500 anos, a rádio de Pernambuco, e a entrada é uma miséria. Maurício. O povo quer saber, tem algum projeto, Fernando? Tem, eu mencionei ainda há pouco. Desculpa, ainda está falando. Eu mencionei ainda há pouco que há um projeto muito bom elaborado por doutor Oswaldo Vieira de Mello, que foi a vida toda assessor de Oswaldinho, não está no governo atualmente, faz muita falta, deveria estar. Ele já tem esse projeto pronto e foi entregue ao prefeito. Sim, eu estava na reunião. Agora é fazer andar. Diogo lá de Heroína de Itajucupapo, do trabalho de Dona Luzia, enfim, claro que você conta com meu apoio, mas eu não tenho dúvida de que a administração precisa ajudar. Você vai com Dona Luzia, procura o prefeito, eu não tenho nenhuma dúvida que o prefeito atenderá. A encenação da epopeia das heroínas é algo do calendário do turismo pernambucano e brasileiro, e é do interesse de Goiânia. A proposta que sempre fiz e continuo a fazer, e também o prefeito sabe disso, é de desapropriar todos aqueles imóveis que estão abandonados ali em cima e montar uma estrutura turística de pousada, de restaurante, e fazer ali um grande cluster, um grande centro do turismo de Goiânia para chamar a atenção do Brasil. Basta lembrar, Danilo, que em 1859 Dom Pedro II veio ao Recife e veio a Goiânia e quis conhecer o lugar da batalha das mulheres contra os holandeses. O imperador foi lá a cavalo, imagine. E Goiânia precisa tratar que isso é uma coisa única no Brasil, como uma grande atração turística aquele evento. Tem ouvinte na outra linha. Alô, boa tarde. Alô, telefone, boa tarde. Boa tarde, Danilo Roberto. Boa tarde, com quem eu falo? É o Dodó. Dodó, diga aí, Dodó. É uma pergunta ao ex-secretário Fernando Veloso, muito respeito, apesar de tudo. Fernando, por que a sua saída da pasta Ô, Dodó,
Abaixa um pouquinho o teu rádio que tá dando microfonia. Aí a gente não tá escutando direito, não. Uma pergunta, Danilo. Sim, pronto, pode perguntar agora. Após a saída do senhor Fernando Veloso, saída da faixa da educação, está aparecendo tanto problema, que antes não tinha. Só essa pergunta, mais nada, só. Danilo, eu não entendi. Ele perguntou o seguinte, Dodô perguntou que após a sua saída da parte da educação, por que está acontecendo alguns problemas na educação, está surgindo alguns problemas. Não, juro a você como eu entendi. Ele deve estar falando que eu nominei aqui algumas dificuldades. Essas dificuldades, eu estou dizendo que elas são públicas, não estão aparecendo de hoje. Não tem internet e lá é público. No prédio trabalham quase 100 pessoas. Não é uma coisa que eu esteja a inventar, não surgiu de agora. Os problemas que tem lá são de muito tempo. O maior e o mais grave estrutural é a manutenção das escolas. O mais importante, do ponto de vista da pedagogia, é a gente partir para formação continuada e recuperação do nível de aprendizado dos alunos. São 12h46, são 12h46. Tem ouvinte na outra linha? Alô, boa tarde. Danilo? Boa tarde, com quem eu falo? Olha, procurei a professora aposentada, procurei ver a respeito do Fundef. A senhora no caso é uma professora aposentada, não quer se identificar. Fundef. Aí a senhora está falando do Fundef. Maria José, não, professora. É outra coisa. Ele respondeu. Sim, professora, obrigado pela pergunta. O que é a questão do Fundef? É aquela diferença lá para trás que os municípios entraram contra a União e Goiânia tem, segundo estimativa, entre 50 e 60 milhões para receber. É uma grande quantidade de recurso para receber. A ideia é que já conversamos com o sindicato, com o prefeito, enfim, com procuradoria e tudo mais. O prefeito manifestou sensibilidade em atender, é de que ao ocorrer este depósito na conta da prefeitura, que haja o rateio. A prefeitura, com outros municípios tem feito, ela vai mandar um projeto de lei pedindo autorização à Câmara para fazer esse rateio. A minha posição claramente é de que em todos os estados que já ganharam isso, foi feito o rateio e que Goiânia precisa fazer. Esse dinheiro é dos professores, não é da prefeitura. Tem mais gente falando, vamos ouvir. Bom dia, Danilo. Olha, pergunta aí para o vice-prefeito se esses cartões, os tickets de alimentação, vai ser carregado esse mês ainda ou só o próximo, Danilo? Obrigada, viu? Veja, a informação que a gente deixou pronto, o contrato está pronto, está assinado, tem orçamento, tem empenho e tem dinheiro. A prefeitura, a volta das aulas é 2 de fevereiro. A prefeitura, eu creio que deve fazer a volta como nós fizemos, tá aí essa nova onda, então é fazer meio a meio. 50% dos alunos na sala de aula, 50% em casa. O complemento alimentar é devido. A prefeitura, em querendo, já pode fazer já. O lógico é, então logo recomeça as aulas, recarregar e anunciar para as famílias. O compromisso que a gente estabeleceu lá atrás era que a prefeitura ia autorizar R$100 em vez de 50. E é o que deve ser feito. Agora, se vão fazer ou não, eu não posso lhe afirmar. Estou dizendo que eu deixei pronto. Está pronto, assinado e contratado. Pode fazer de imediato. Não tem nenhum problema para fazer. Tem mais ouvintes, vamos ouvir.
Bom dia, Danilo, é professora Adriana. Ô Danilo, já que o Fernando Veloso vai estar no rádio hoje na entrevista, eu gostaria de perguntar a ele se realmente vai ter a seleção simplificada para professores, viu, Danilo? Forte abraço, Danilo, feliz ano novo, viu? Mandei para você no seu privado, feliz ano novo, né? Tudo de bom para todo mundo, para todos aí da Nova FM, viu, Danilo? Saudades, breve eu apareço. Obrigado, professora Adriana, pela pergunta. A seleção simplificada eu solicitei por ofício há quase um ano, em fevereiro do ano passado. E está aqui lá na burocracia, enfim, de ver como é que faz. Ela é necessária. É lembrar que, relativa a 2020, o Tribunal de Contas já aplicou uma multa no prefeito, porque fez contratação sem seleção simplificada e sem concurso. Sobre 21, foram feitos esses contratos. Eu pedi no começo do ano seleção simplificada, para evitar que o prefeito seja multado. Vamos ver se agora, e eu estou com informação que eles já estão prontos para soltar o edital da seleção simplificada. São 12 horas e 51 minutos, já chegando aqui no finalzinho da entrevista, tem ouvinte na outra linha. Alô, boa tarde. Mas é uma reclamação que eu quero fazer. Com quem eu falo? É Graça. Oi, Graça, fala de onde, Graça? Eu moro aqui na Nova Goiânia e eu me consulto no posto daqui da Nova Goiânia. Hoje é dia dos hipertensos. E eu estou passando mal desde de manhã, com tontura. Essa semana eu já desmaiei, tive problema de desmaio. Eu tenho problema de coração, de pressão. Eu estou com depressão, estou com problema de ansiedade. E fui agora no posto verificar minha pressão. Quando cheguei lá, a gente tinha tudo assentada e disseram que era hora de almoço. E uma delas não tiveram a coragem de verificar minha pressão. Custava uma delas se levantar e ver minha pressão, como eu estava passando mal. Aí disseram que eu fosse de 1h30, que agora era hora de almoço e elas não iam atender. Olha, eu quero dizer a vocês e pedir ao prefeito dessa cidade que ele dê um jeito nesse posto da Nova Goiânia, porque é o pior posto que tem aqui na cidade de Goiânia. As mulheres têm preguiça de atender as pessoas, a comunidade, entendeu? Isso não pode. Uma pessoa hipertensa, tonta, com a cabeça rodando, chega lá, dá a mão com ela e se levantar e verificar a minha pressão. Será que eu tenho que ir no hospital, fazer uma ficha, pedir para alguém me levar, meu esposo, pedir uma ficha, fazer uma ficha para verificar a minha pressão. Eu hipertensa, eu vivo hipertensa. Isso é um absurdo, meu filho, uma coisa dessa. Entendeu? Ei, meu amigo, tá certo, viu? A senhora tem razão, e eu daria como sugestão já o pessoal do posto da Nova Goiânia e a secretária é o seguinte: por que não deixa uma pessoa para almoçar depois e faz o atendimento? Então, se tá todo mundo almoçando no mesmo horário, né? Aí o posto fecha, deixa um só ali, meio que um plantão. Daqui uma hora os outros voltam e aquele que tá de plantão vai almoçar. Isso é uma coisa de gestão simples ali no posto. O que não pode acontecer é o que essa senhora disse, porque se ela tiver e está sentindo problema de pressão, vai que tem um pico de pressão, daqui a pouco ela tem um acidente de saúde grave e dentro de, vamos dizer, dentro do posto de saúde, não é? São coisas simples que se pode resolver. Tem ouvinte na outra linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Maria José, aposentada. Gostaria de saber de Fernando, você tem uma ideia? Eu sei que não é mais, não é o secretário, mas o aumento, o que é que ele acha se a gente vai receber ou não? Você devagarzinho, vamos subir a ladeira devagar. O seu nome. Certo, o seu nome é Maria José, né, Maria José? Senhor. Você quer um aumentozinho no saláriozinho, né, Maria José? Pronto, é isso mesmo, pergunte. Ok, Maria José, Fernando, ela tá dizendo o seguinte: ela sabe que você não tá mais no cargo de secretário, mas ela tá dizendo o que é que você acha da ideia de dar um aumento aos professores, dar aumento ao pessoal aposentado, dar aumento do salário do povo, aumento, né? Agora é o momento do dissídio e é de lei.
A prefeitura tem que mandar agora, em janeiro, o projeto para o aumento dos professores. O número apurado pelo sindicato é de 39% das perdas salariais nesse período aí. E é essa a correção que a prefeitura precisa fazer. Tem mais gente aqui, tem um ouvinte aqui que tá ligando, já mandou mensagem, mandou o seguinte: bom dia a todos, né? Danilo, se não foi corrupção, o senhor aceitou ser vice. Qualquer problema ou insatisfação não deveria reportar ao prefeito. Criou-se a cultura da reeleição e acredita-se que Eduardo poderá ser candidato à reeleição. O senhor não deveria fazer parte, como você novamente, o senhor se alinhar e aliar funcionário que fala mal da gestão de Eduardo Fernando, não é ilógico, já que estaria falando mal do senhor também. Fez ano novo a todos, é Alessandro Vitor Patrício de Albertini. Alessandro, sim. Aí ele botou: concurso simplificado é uma maneira legal para o prefeito colocar quem ele quiser. A seleção simplificada é um processo de seleção. Ele vai contratar, vai licitar, contratar uma empresa para fazer. É um processo reconhecido pela legislação. As dificuldades que ele coloca de problema no governo é de levar para o prefeito, claro, sempre levei. Nunca tive dificuldade de dizer as coisas e direi a qualquer momento. Presto contas aqui à população em relação ao que estamos fazendo e ao que deixamos de fazer. Sobre reeleição, já disse antes que nós somos de um grupo político. É sentar com esse grupo político lá na frente e ver como vai ser essa chapa lá na frente. Sobre reeleição do prefeito, não há nenhuma condição. O prefeito já era mais de 6 meses prefeito quando a eleição ocorreu. Ele já foi reeleito. Não há dúvida com relação a isso. São 12h57, já chegando aqui no finalzinho do programa. Conchita mandou aqui uma mensagem, vamos ouvir. Ela botou: muito bem, Fernando Veloso, você falou tudo. Conchita colocou aqui, velho. Obrigado, Conchita, pela audiência e pela referência. Tem mais gente aqui, infelizmente o tempo já foi aqui, as mensagens do povo, tudo direitinho, pessoal participando. Fernando, chegamos já aqui no final da entrevista. Eu quero deixar você à vontade aí para suas considerações finais. Fica à vontade para colocar e concluir o que você achar que realmente deve concluir. Eu só quero agradecer imensamente a você, Danilo, Eduardo França, Rubem, Janete, toda a equipe da Nova FM, dizer que estou à disposição, agradecer a toda a equipe da educação que nos acompanhou nesse momento, dizer que os projetos estão prontos e minha expectativa é de que eles avancem. Música na escola, história de Goiânia, internet, informática, congresso de tecnologia, todo o planejamento está pronto. Dizer que a cidade como um todo, eu tenho este compromisso, eu tenho um mandato, estou à disposição da população e da cidade e vou cumprir o meu mandato com toda a responsabilidade, com o respeito que a população merece e que Goiânia merece. A todos, que é minha primeira entrevista, um ano novo de paz, saúde e de muita tranquilidade, e que possamos atravessar esse ano com um grau menor de dificuldade do ponto de vista pandêmico do que foi 2021, e esperamos com certeza que esse ano represente um ano melhor para o Brasil. De uma coisa já eu tenho certeza que vai ser melhor: o mandato de Bolsonaro acaba e ele nunca mais vai se eleger vereador. Obrigado, Danilo, obrigado, Goiânia, um grande abraço.
Forte abraço a todos que estão aqui também presentes, forte abraço a todos que estão acompanhando o Fernando. Enfim, abraço, Fernando, feliz ano novo pra você. Um cheiro no coração de todos, um abraço, Goiânia. Amanhã estou de volta a partir das 9h da manhã aqui na Sul 98, junto e misturado. Lembre-se, quem tem fé não tem medo, e quando Deus quer, não tem quem não queira. No mundo ninguém é mais importante do que ninguém. Nada disso, cada um é importante na medida que desempenha bem a sua função. Por isso, fiquem todos com Deus, porque graças a Ele, somente a Ele é que a vida continua. Um forte abraço, um cheiro no coração e até amanhã, se Deus assim nos permitir.